E assim como vimos, a situação do coronavírus no país não está fácil. Hospitais de Maranhão operam no limite da capacidade. Em Santa Catarina, centenas de pacientes esperam por vagas na UTI. Rio Grande do Sul está com os leitos completamente ocupados. Então, nesse contexto, secretários de saúde do país pedem um toque de recolher nacional e fechamento de escolas, bares e praias, tudo para conter o avanço da Covid-19. Então é sobre isso que eu converso agora com o Marcelo Otsuka, coordenador do Comitê de Infectologia Pediátrica da Sociedade Brasileira de Infectologia. Doutor, bom dia e bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã, segunda edição. Bom dia, Lívia. Prazer estar com vocês de novo. Bom, doutor, especialistas estão alertando para um mês de março muito complicado, talvez o mais difícil de toda a pandemia. Então, esclareça para a gente o cenário atual e o que leva a essas previsões caóticas caso medidas severas não sejam aplicadas. O contexto, na verdade, é muito ruim, tá? Nós temos vários fatores que são prejudiciais. O vírus, essas variantes, têm sim uma capacidade maior de transmissão, então isso significa que a gente consegue ter mais pessoas ficando doentes. Não é a única desculpa, a principal desculpa é a falta de cuidado, o relaxamento dos cuidados que toda a população não, mas que grande parte da população acaba passando por várias situações, desde cansaço, fadiga com a situação atual, mas esse não cuidado tem sim prejudicado muito. As atividades como atividades em que você tem muita gente junto, principalmente atividades de lazer em ambientes fechados, acabam sendo muito prejudiciais também. Doutor, e sem a vacinação em massa que nós não temos, estamos avançando aí em passos de tartaruga, sem rastreamento dos casos e sem o aumento da testagem, quais ações nos restam, portanto? Bom, você falou dois pontos cruciais, né? Um é a questão de testagem. A gente tem a possibilidade de fazer os testes, mas o que a gente observa é que parece que virou uma rotina. O caso não é grave, o caso simples, eu não vou testar. Não, a gente precisa testar. Nós temos a possibilidade de fazer esses testes. Isso é fundamental até como um rastreio epidemiológico para você impedir que essas pessoas continuem transmitindo, tá? O ponto-chave aqui, na verdade, é a sociedade comprar a briga. A sociedade entender que nós precisamos nos proteger e nós precisamos proteger as pessoas que nos são queridas, as pessoas que são de maior risco. Hoje a gente tem visto mais jovens em UTI, isso é uma situação porque nós estamos aumentando muito a incidência de doença nos jovens, mas os idosos são um problema, então a gente precisa ter controle sobre isso. Quanto à vacina, o grande problema é que nós não temos a vacina, né? Nós caminhamos atrás de muitos países, infelizmente. Nós tivemos medidas não adequadas, que se tivessem sido tomadas, talvez hoje a gente tivesse uma capacidade maior de vacinação, e essa, apesar de tudo, seria uma grande segurança para a gente, mas não impede a necessidade dos cuidados de todo mundo. Doutor, agora, diante desse agravamento geral da pandemia, o país conseguirá diminuir as transmissões se cada estado adotar uma medida diferente, uma medida de contenção de forma diferente, ou é necessário uma medida coordenada em nível nacional? Qual que seria a melhor estratégia ou a mais eficiente? Na verdade, as duas situações. Existem peculiaridades em cada estado, em cada região, em cada cidade, e essas peculiaridades, elas precisam ser respeitadas. Talvez naquele estado, naquela cidade, eu precise ser mais incisivo do que em outros, dependendo da taxa de transmissão. Então, existem medidas, sim, que são específicas de cada região, estado, cidade, município, etc. Mas precisa ter uma coordenação nacional. Existem premissas básicas que precisam ser adotadas e coordenadas pelo Ministério da Saúde.
né? É importante que todos falem a mesma língua em prol da proteção da sociedade. E, infelizmente, tem tido muita discrepância entre as informações. Isso leva a uma certa parte de descrença do povo e a falta de cuidado de muitos. Então, isso precisa, sim, ser melhorado. Tem que ter uma fala nacional, mas existem situações específicas para cada região. Doutor, agora alguns exemplos vindos de outros países, como Reino Unido e Israel, segundo especialistas, mostram que medidas de restrição adotadas por menos de 15 dias e campanha de vacinação sem isolamento social são incapazes de conter o avanço da pandemia. Isso sugere, portanto, que o ideal seria parar o país por ao menos 2 semanas, já que menos de 15 dias não é tão efetivo assim? A doença tem um ciclo. A taxa de transmissão dela vai de 2 a 14 dias, em média 5 a 8 dias, tá? Ou seja, o que eu fizer agora vai refletir no número de casos daqui a, em média, 8, 10 dias, e vai refletir no número de internações em UTI, em média, de 15 dias depois. Porque o paciente pega a doença e não é imediatamente que ele fica mal. Ele vai ficar mal depois de 1 semana, 10 dias. Ou seja, qualquer coisa que eu faça agora, eu só vou perceber a mudança depois de 2 semanas em média. Ou seja, fazer 2 dias, 3 dias de controle realmente não tem lógica. O ideal é que as medidas persistissem por mais tempo. E, de novo, fazer a vacina não impede a necessidade de ter cuidados. Uso de máscara, distanciamento, essas medidas têm que continuar mesmo com a vacinação, para a gente conseguir realmente ter uma efetividade no controle. De uma forma prática, é preferível nós sermos mais radicais por um espaço menor do que nós prolongarmos tanto tempo a epidemia. Para a gente ser mais radical e conseguir controlar mais rapidamente, parece uma ideia muito melhor, até economicamente falando. Doutor, seria um espaço menor de quanto tempo? Quantos dias ou quantas semanas? De uma forma geral, a gente considera o ciclo do vírus, né? O ciclo do vírus e a parte de transmissão na faixa de 15 dias. Então, quando a gente pensa logisticamente, né, a gente pensaria em torno de 2 vezes esse ciclo. Ou seja, algo em torno de 15, 30 dias mais restritivo seria o ideal para a gente conseguir reduzir muito a transmissão, tá? Não adianta a gente fazer metade das coisas e o vírus continua se expandindo. Eu sei que parece ruim, mas com certeza a gente conseguiria ter medidas mais adequadas se a gente tivesse uma restrição mais abrangente por um intervalo algo em torno de 15 a 30 dias. Sim, doutor, seria o ideal, né, do ponto de vista científico, como o senhor disse, 15 dias, 2 semanas, mas isso chega ali num conflito de um consenso, né, da sociedade, que daí se pergunta, mas e a economia, né? Como aguentar 2 semanas com tudo fechado? Então, diante disso, doutor, prevendo essa pergunta da população, de quem está nos ouvindo, eu te pergunto, há como conciliar saúde e economia? Sim, existem algumas situações, sim. Eu acho que a gente tem que entender que, desde o início, praticamente desde o início, nunca houve um respeito global da sociedade brasileira. Nunca houve uma aderência muito forte às medidas de controle. Então, o que acontecia? O vírus continuava se alastrando. E por isso que a gente vive essa situação. Os países que conseguiram controlar, eles foram mais radicais, mas eles fizeram por um tempo menor. Então, qual que é a lógica? A gente ficar postergando, e a gente nunca consegue abrir definitivamente, a gente não consegue voltar a trabalhar definitivamente, porque a doença sempre está lá. Ou a gente restringe mais para conseguir voltar a ter uma vida um pouco melhor, tá? A gente fala de 2 tópicos que são importantes. O que é pior? É tanto tempo nessa situação ou um tempo menor e um controle mais radical, né? São situações difíceis, mas se a gente for pegar
o reflexo de países que conseguiram estabilizar a transmissão, eles foram mais radicais por um tempo menor, acaba sendo melhor. Agora, prático, enquanto a sociedade não comprar as medidas necessárias para o controle, não adotarem o uso de máscara, o distanciamento, a redução das atividades de lazer, ainda mais em ambientes fechados, enquanto essas pessoas continuarem não entendendo o que é epidemia, o vírus continua se alastrando. Só que aquela pessoa que é jovem, que está aglomerando, que não tem esse cuidado necessário, ele pega a doença, mas na maioria das vezes ele não fica doente, mas ele transmite. Então, essas pessoas, mais do que ninguém hoje, precisam controlar, ter cuidados com as outras pessoas que nos são queridas. A gente comprar a ideia. A sociedade tem que comprar a ideia de se cuidar e de cuidar o próximo. É a única forma que a gente realmente vai conseguir controlar. Mesmo com medidas radicais, se as pessoas não respeitarem, a gente não vai conseguir controlar. Doutor, realmente, como o senhor disse, a sociedade comprar a ideia de se cuidar, de reduzir a circulação e fazer aquilo que é necessário, né? Ali para a economia, relacionado ao trabalho e à sobrevivência. Nós conversamos com o Marcelo Tsuka, coordenador do Comitê de Infectologia Pediátrica da Sociedade Brasileira de Infectologia. Doutor, obrigada e até mais. Um prazer de novo, muito obrigado. Até logo.